Olá, boa noite. Vigilante é baleado em tentativa de assalto à agência dos Correios em Passo do Lumiar. Câmera de segurança ajuda a polícia a prender homem suspeito de matar idoso na região tocantina. Familiares e amigos aguardam chegada do corpo do blogueiro, vítima de afogamento em Brasília. Em São Luís, novos secretários e gestores públicos tomam posse para compor a administração estadual. E ainda, bailinho de carnaval reúne música e brincadeiras para crianças em shopping da capital. Um vigilante foi baleado hoje à tarde após uma tentativa de assalto à agência dos Correios do Maiobão, em Passo do Lumiar. Pelo menos 3 homens estão envolvidos na ação criminosa. Dessa vez, o alvo escolhido dos criminosos foi essa agência dos Correios no Maiobão. 3 homens em um carro tentaram praticar o assalto, mas acabaram fugindo sem levar nada. Essa pessoa, que por questões de segurança prefere não ser identificada, testemunhou toda a ação. Só vi o carro cantando pneu virando bem no meio da rua. Aí eu corri para mim ver o que tinha acontecido e encontrei o rapaz rabalhado dentro do correio. Na troca de tiros entre o vigilante e os criminosos, parte da porta de vidro foi estilhaçada. Do lado de fora era possível ver marcas de sangue e também a arma de fogo do vigilante no chão. Após o crime, o atendimento na agência foi suspenso. Segundo informações preliminares, o vigilante que estava trabalhando na agência dos Correios foi atingido com um tiro no braço. De imediato, ele foi encaminhado para um hospital, recebeu os primeiros atendimentos e passa bem. O que chama a atenção nesse caso é a audácia dos criminosos. Bem ao lado da agência dos Correios existe um batalhão do Corpo de Bombeiros e mais a alguns metros uma unidade da Polícia Militar. Uma equipe do Serviço de Inteligência da PM esteve no local. O crime deverá ser investigado pela Polícia Federal. Por meio de nota, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos esclarece que ainda está avaliando os danos materiais e realizando inspeção interna antes de ter uma previsão de reabertura da unidade de atendimento. A área de segurança dos Correios está fornecendo todas as informações para a polícia. E no município de Davinópolis, a 12 quilômetros de Imperatriz, um homem foi preso suspeito de assassinar um idoso nesse fim de semana. Veja na reportagem de Emerson Pinto. Era 4h31 da madrugada de sábado, quando as imagens desta câmera de monitoramento registraram a chegada de um homem conduzindo uma moto, em seguida parando na frente de um comércio. A cena era o início do crime, que terminou com a morte do aposentado Emanuel Rodrigues da Silva. Emanuel tinha o pequeno comércio de frutas e legumes na mesma casa onde morava há anos, na rua Duque de Caxias, no centro de Davinópolis. O bandido tinha interesse no dinheiro e, antes de cometer o assassinato, pode ter conversado com a vítima. Alguns vizinhos contam que ouviram seu Emanuel discutindo com o agressor. E essa discussão teria acontecido antes ainda do Elivânio dar um chute aqui na janela. Exatamente no momento em que o agressor chegou aqui, teria batido aqui na porta ou na janela, seu Emanuel teria, a princípio, abrido a porta. Os dois começaram a ter uma discussão, pelo menos é o que a vizinhança conta, e em seguida seu Emanuel teria tentado fechar aqui a janela. Foi quando ele deu um chute na janela, a janela abriu, e algumas pessoas também acreditam que ele pode ter utilizado uma banda de tijolo para atingir o seu Emanuel. Tem esse tijolo aqui, tem um pau quebrado ali, ó, que você pode observar lá, que está o pau cheio de sangue. Eu acredito que ele pode ter usado o tijolo, o pau, um facão, para poder terminar de executá-la. As imagens ajudaram a polícia militar a chegar ao suspeito. Elivande Mendes de Melo, de 32 anos, foi preso na tarde de sábado no Conjunto Vitória, em Imperatriz. O capacete dele e o facão ficaram na cena do crime. Seu Manuel foi sepultado na tarde de domingo. Manter preso e não é uma prisãozinha de poucos dias não, porque o que ele fez com meu pai, se ele tivesse solto, ele pode fazer com qualquer outro. E daqui a pouco, familiares e amigos aguardam chegada do corpo do blogueiro vítima de afogamento em Brasília. E ainda, projeto que regulamenta aplicativo de transporte de passageiros volta a ser discutido na Câmara de São Luís. Familiares e amigos aguardam a chegada do corpo do blogueiro maranhense Robert Lobato. Ele foi vítima de afogamento na tarde desse domingo em um riacho, no Distrito Federal. Já estava tudo combinado. Titico iria buscar o amigo no aeroporto.
A expectativa de uma chegada alegre pelo reencontro deu lugar à angústia da espera pela despedida. A gente saber que um amigo acaba de falar com a gente, pede um apoio e, na verdade, a próxima notícia é que ele está falecido. Então, para nós que temos essa proximidade com Robert, é muito triste. A família, reunida na casa de uma das irmãs, ainda tenta entender o que aconteceu. Não tem como saber lidar com isso, né? Muito novo, a gente não esperava que alguém de 50 anos, saudável, pudesse morrer de forma tão trágica, deixando 2 filhos. E fora os filhos que são irmãos, entendeu? É muita dor. Eles receberam a notícia, assim como a maioria das pessoas, através das redes sociais. Mas a confirmação mesmo só veio através da assessoria do senador Roberto Rocha, para quem Robert Lobato trabalhava. Para Robert, acho que não poderia ser de um outro jeito. Ele vivia a comunicação, ele vivia o blog dele, ele vivia nisso. Robert Lobato, desde 2008, assinava o blog que leva o seu nome. Pai de 2 meninos, um de 13 e outro de 15 anos, o blogueiro, que era formado em administração, deixou também uma esposa e muitos amigos inconsoláveis. Entre eles, o senador Roberto Rocha, que lamentou a perda do amigo e articulista político através das redes sociais. Por meio de nota, a Assembleia Legislativa do Maranhão ressaltou o trabalho feito pelo blogueiro, que escrevia sobre o cenário político e se solidarizou com os familiares. A Câmara de Vereadores de São Luís também lamentou a fatalidade. Na nota assinada pelo presidente da casa, o vereador Osmar Filho, a atuação de Robert na cobertura política na capital também foi lembrada. Os amigos de profissão, também abalados, passaram o dia lembrando da rotina e de tudo o que viveram com ele. O Robert Lobato foi um ícone. Ele, na comunicação, sobretudo da internet, nos blogs, foi uma pessoa precursora. O Robert, ele sabia fazer bem a articulação na política e informar os bastidores. Segundo testemunhas, Robert Lobato se afogou ao tentar atravessar um riacho a nado em Santa Maria, no Distrito Federal. O blogueiro chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu. A gente está aqui só esperando, ansioso, porque fora essa dor da perda, tem a dor da espera. Saber quem a gente ama e está longe, a gente não pode estar ali do lado. Os filhos dele estão inconsoláveis, a esposa dele está inconsolável. Então a gente está esperando. O corpo de Robert Lobato está previsto para chegar aqui na capital às 2 horas da manhã. O velório deve acontecer na Pax União, no Canto da Fabril. 2 anos após o início das discussões sobre a regulamentação do transporte individual de passageiros por meio de aplicativos na Câmara de São Luís, o projeto de lei que regulamenta o serviço no município retornou hoje para votação na Casa Parlamentar. A galeria foi ocupada por representantes das 2 categorias diretamente envolvidas no assunto, motoristas de aplicativos e taxistas. Na verdade, existem algumas emendas que limitam o número de motoristas, o que eu levantaria posicionamento contrário, pela inconstitucionalidade. Não sou a favor, meu projeto não regulamenta por este modo, limitando o que é privado. Nós não temos autonomia jurídica para isso e levantaria posicionamento contrário a essas emendas. Os taxistas estão aqui para dar apoio à regulamentação, né? Nós queremos que regulamente a quantidade de táxi, a mesma quantidade de aplicativos. Porque hoje, do jeito que está, não pode ficar, né? A situação do taxista está cada dia pior. O usuário de aplicativo ele é diferente, né, costumeiramente do usuário que faz uso, a pessoa que faz uso do serviço de táxi. Nós somos a favor da regulamentação, nós somos contra as medidas que são restritivas ao serviço. No início da sessão, o vereador Ricardo Diniz pediu vista do projeto. A sessão foi suspensa por 10 minutos. Na volta, o presidente da casa informou que houve um consenso para que o projeto fosse votado ainda na sessão desta segunda. Tenho certeza que com a maturidade do parlamento, a responsabilidade dos vereadores, a gente vai entregar um bom produto que vai atender, acima de tudo, o interesse da população. A questão da limitação do número de veículos, que era emenda sugerida por parlamentares, acabou sendo retirada. Só que outras mudanças em relação ao texto original do projeto permaneceram. Eu não irei aprovar o Uber se os tributos não tiverem que ficar em São Luís. Porque no Brasil, quem explora o Uber, os tributos vão para São Paulo. São Paulo não precisa desse trocado. São Paulo é uma metrópole. Eles pagam em torno de 25% para a empresa. Então a minha emenda ela vai... eu estou propondo que a minha emenda, no máximo, até 15%.
Então, até 15% o máximo que eles vão estar pagando essa taxa de gerenciamento de administração que as empresas cobram. O projeto de lei que trata do serviço de transporte por meio de aplicativo já foi aprovado nas comissões de Constituição e Justiça e Transportes da Câmara Municipal de São Luís. Que seja colocado um selo para que o usuário tenha mais segurança, para que ele saiba que aquele carro foi inspecionado e com isso ele não corre risco de estar andando num carro com pneu careca, sem extintor de incêndio, sem os equipamentos básicos de segurança. A sessão da Câmara terminou no fim da tarde e apenas 2 das 7 emendas do projeto de lei foram votadas. A votação deve continuar amanhã. E daqui a pouco, novos secretários e gestores públicos tomam posse em cerimônia na capital. E ainda, bailinho de carnaval reúne música e brincadeiras para crianças em shopping center. Foram empossados hoje pela manhã os novos secretários e presidentes de órgãos estaduais. A cerimônia de posse aconteceu no Centro de Convenções Pedro Neiva de Santana, em São Luís. São 15 novos nomes que vão fazer parte da administração estadual no segundo mandato do governador Flávio Dino. O nosso compromisso em sempre melhorar, sempre aprimorar o governo, significa que nós não estamos acomodados. Obtivemos ótimos resultados no primeiro mandato, que foram reconhecidos pela população, mas continuamos empenhados em cada vez mais fazer melhor. Os novos secretários e presidentes de órgãos estaduais que tomaram posse nesta segunda-feira são os seguintes: Marcelo Tavares, Secretaria da Casa Civil; Rodrigo Lago, Secretário de Comunicação e Assuntos Políticos; Márcio Neiser, Secretário de Desenvolvimento Social; Flávia Alexandrina, Secretaria da Gestão e Previdência; Rubens Pereira Júnior, Secretário das Cidades e Desenvolvimento Urbano; Antônio José Bittencourt, Secretário de Turismo; Ana do Gás, Secretaria da Mulher; Rogério Cafeteira, Secretaria de Esporte e Lazer; Rafael Carvalho será o Secretário de Meio Ambiente e Recursos Naturais; Fabiana Vilar Rodrigues, Secretária de Agricultura, Pecuária e Pesca; Gilbert Franck, Secretaria de Trabalho e Economia Solidária; Lilian Guimarães assume a Secretaria de Transparência e Controle, além de Fabíola Mesquita, na AGED, Deuclides Macedo, na Gasmar, e Maico Murilo, na Empresa Maranhense de Recursos Humanos e Negócios Públicos. Todos participaram da posse coletiva realizada nesta segunda-feira diante de um auditório lotado. Os novos secretários sabem o desafio que terão pela frente. Eu estou extremamente motivado, tenho certeza que trabalhando em conjunto com os outros secretários, em sintonia com todas as secretarias, principalmente Educação, Saúde e Cultura, nós vamos fazer um grande trabalho. Estamos aí para encarar esse desafio, lutar pelas as nossas políticas públicas, o empoderamento da mulher, a saúde da mulher, lutar contra a violência e estar de mão dadas, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Principalmente admitir as desigualdades, assistência social, segurança alimentar, o programa Mais Renda, o Bolsa Escola, ou série de programas e atividades que ela tem exatamente para ajudar aqueles menos favorecidos. Que nós possamos elaborar muitos equipamentos públicos urbanos que dê maior qualidade de vida para a população da nossa cidade e do nosso estado. E a programação especial de carnaval em um shopping, aqui em São Luís, nesse fim de semana, atraiu dezenas de crianças. O público mirim ainda aproveitou para exibir suas fantasias. O repórter Eduardo Ericeira acompanhou tudo de perto. A folia foi em família, papais, mamães, vovós e vovôs e, claro, a garotada. Aliás, a festa foi dedicada a elas, as crianças, que foram uma atração à parte. Fantasiadas, não tinha como não chamar a atenção no salão. Tudo na base de muita alegria, como é o carnaval. E não basta ser pais ou avós, tem que participar e entrar na folia. A mãe tia trouxe a turminha toda vestida nos personagens Mário Bros e Luigi. Ela, claro, não podia ficar de fora. Ele gosta muito do Mário, o pai dele também é muito fã do Mário, então é uma forma de homenagear o pai que não pôde vir hoje, está trabalhando. Além das fantasias e adereços, tinha também as maquiagens, que chamavam a atenção.
Antes de entrar na folia, a garotada passava pelo estúdio improvisado. As crianças pintaram 7 e o rosto. O Luciano incorporou o Homem-Aranha. Por que Homem-Aranha? Porque solta a teia. Tu gosta dele, do personagem? Tão pequenos, mas cheios de alegria. O Bruno levou o filho, Pedrinho, de 8 meses. O pequeno super-homem não parava uma hora nos braços do pai. Tem que aproveitar, aqui é um excelente ambiente, pode trazer a família toda. E aqui em São Luís, a folia acontece por todo canto. Além do tradicional carnaval de rua, tem também os carnavais nos ambientes fechados, como nesse shopping da capital. Carnaval que apaixona a todos. Feliz e alegre, como tem que ser tudo na vida da gente. Eu estou brincando bastante, dançando bastante e está sendo um dia maravilhoso para mim. Quero saber quem consegue ficar parado. Que legal, né, gente? Essas e outras notícias você confere no portal MA10. Obrigada pela sua audiência. Fique a seguir com o SBT Brasil. Boa noite e até amanhã.